Olá amigos, aqui no ICC, uma partida de 5 minutos contra Matusalém da República Dominicana, 2048 pontos. Ok, temos aí uma inglesa simétrica, bispo E7, agora cavalo C3, daqui a pouco vai vir o A6, né? Que eu quero fazer dama C7. Deixa eu fazer o roque primeiro, colocar o rei em segurança. Tá chegando lá, ó, legal. Agora talvez D6 impedindo E5, não é isso? Vamos lá. D6 impedindo E5, ou se E5, peão toma. Legal. Siciliana, Maroxy agora. O que era uma inglesa, virou uma siciliana Maroxy. Não que eu tenha, não que eu seja especialista nas linhas aí da siciliana Maroxy, mas eu me sinto mais confortável jogando contra isso. D5, toma D5, peão toma. Não, mas aí cavalo toma, não dá. Deixa eu fazer cavalo BD7. Olha, legal, o cavalo está no ar, hein? O cavalo está no ar. Eu vou fazer, o que eu quero fazer é B5, ok? B5, porque esse peão toma, dama toma, cavalo. Só que B5 evidentemente leva peão E5 e o bispo está atacando a torre. Então eu vou fazer primeiro torre B8, tirando aí a torre da diagonal. Mas ele já defendeu o cavalo. A B6 para colocar o bispo na casa B7. Se a torre não estivesse em C1, eu faria B5, porque se peão toma, cairia o cavalo. E se a peão não tomasse, eu tomaria esse peão de C4 com o peão toma e ficaria um peão isolado aqui na casa C4, que seria fácil de atacá-lo, né? Seguindo então com o desenvolvimento, bispo B7, pressão lá em... Olha só, cavalo e bispo de B7 atacando o ponto E4, duas peças brancas que defendem, cavalo C3, bispo a G2, mais uma peça então, cavalo C5 atacando o ponto E4. Se ele fizer E5, já cai o bispo de G2 e o rei está bem desprotegido, bem desguarnecido, com um avanço meio kamikaze aí desses peões. Matusalém está kamikaze. República Dominicana. Ok. Evidente, ele não pode agora fazer G5, que era o plano dele, porque ele leva cavalo, toma E4. Se ele fizer E5, provavelmente bispo toma G2. Tem esse aí? Tem esse aí, meu amigo. Tem esse aí com cavalo em C6. Tem esse golpe é típico, com cavalo em C6. Agora, se peão toma, cavalo, C toma D5, tá? E com a ameaça de fazer B4, para esse cavalo estaria cravado. Mas aí eu faço peão toma, provavelmente ele vai tomar C4, toma D5, ameaçando B4, porque o cavalo está cravado. Aí eu vou tirar o cavalo para algum lugar. Melhor, tirar a dama agora para algum lugar, para não levar um B4 agora. Dama D7, mas se ele fizer C4, o cavalo teria que ir para... tá atacado aqui. E outra coisa, dama D7 está atacado... não. Está atacado o peão de G4. Olha lá, dama defende, mas cavalo e dama olham G4. Se ele fizer B4, agora já leva cavalo e toma E4, que aliás está atacado também. Se ele fizer E5, já tem peão toma, e cavalo, talvez, cavalo D5 atacando E3, que atacaria dama e torre, hein? Cavalo em E3, atacaria dama, atacaria torre. Deve ser mais ou menos por aí. Matusalém, show de bola, gente boa. Vamos lá, cavalo, qualquer um, cavalo toma E4. Tem diferença? Pronto, cavalo toma E4. Mas espera aí, ele tem B4 agora. Caramba, B4, atacando o cavalo da casa C5, que defende o cavalo. Ih, caraca. Oh, Deus, não vi esse lance. Vamos lá, seguindo. Deixa eu tirar esse cavalo, então, que estaria atacado. Se peão toma... Vai lá, D toma C5, para não deixar esse peão isolado aqui. Está atacado. Material, 33, 34. Porque ele sacrificou o cavalo.
Mas eu tinha que ter tomado com o cavalo de C. Cavalo de C toma E4. Porque eu levei ela esse golpe tático aqui que eu não vi. Uma, duas, três peças. Ok. Olha o golpezinho tático. Se cavalo toma D5, por exemplo, peão toma, bispo toma, dama toma, cavalo E7. E aí dá cheque ao rei e cata a dama. Então vamos fazer melhor. Vamos fazer primeiro. Agora sim eu estou ameaçando lá. Cavalo toma D5. Talvez ele faça D6. Talvez ele faça D6 agora. Já leva bispo G2, rei G2. Quer saber? Bispo toma. Não fez D6, não faz mais. Bispo toma, dama ou cavalo toma D5. Quantas peças? Uma, duas, três peças contra três peças. Eu estou com 2 peões a mais, não é isso? 1, 2, 3, 4, 3, 6. 2 peões de vantagem. Poderia estar melhor na partida. Descuidei lá no início. Com o cavalo que tomou o peão de E4. Tinha que ser o cavalo de C5 para não levar cavalo, toma. Aqui talvez tanto faz. Vou deixar as damas no tabuleiro para deixar o jogo mais tático. E já está ameaçando lá cavalo, toma F4, ok? Como ele está entrando com a torre aqui em D1, então já tiro minha dama, para não deixar essa encravada incômoda aí do cavalo, com a torre em D1. Estou ameaçando talvez um simples aí, estava ameaçando um simples cavalo F6, trocando as damas, entrando no final aí bem melhor. Bispo C7, vamos voltar com o bispo para o jogo, já está atacado o ponto F4. Bispo E3 já leva cavalo toma E3. Vou fazer cavalo toma E3. Não sei se é melhor, mas vou simplificar a partida agora. Essa torre não está jogando, agora está jogando. Vamos simplificar essa partida. O jogador tem mais rating, tem mais... Quer saber? B5. Vamos para casa de promoção. Seguida aí de um C4. Ganhando espaço aí. E outra coisa. Vou fazer um C4. A minha ameaça agora é bispo B6. Mas ele está me ameaçando mate. Então, G6. Se rei H8, dama F6 mate. Então, rei G7 único. Estou achando que ele arrumou um perpétuo. Cavalo F5 agora. Rei G8 único. Rei, de novo, rei H8, dama F6 mate. Estou achando que ele arrumou um perpétuo aí. Matusalém. Matusalém joga, hein? Eu joguei descuidado. Parabéns, Matusalém. Gente boa. Ó, meu filho. Mesma coisa. Rei G7, não tem rei G8. Rei G8 de novo, vou oferecer empate. Agora empate de novo. Ok, empatou. Por repetição. Aliás, ele concordou. Ainda não tinha repetição. Vamos para uma breve análise, a gente volta para a partida. Ok, meus caros, eu dei uma pausa no vídeo para fazer algumas análises, trazendo aqui as conclusões. Cavalo F3 começou a partida, seguido cavalo F6, C4, E6, G3, C5. Estamos aí com uma inglesa simétrica, né? Simétrica porque peão C4, peão C5. Isso aqui dá uma simetria aí para a posição. Bispo G2, bispo E7, cavalo C3, A6. A6 com a ideia de impedir a entrada do cavalo em B5, porque eu quero colocar a dama em C7. A dama em C7 é fantástica, desenvolve peça, permite a futura conexão das torres, olha as casas centrais, né? Apoia aí o avanço dos peões na ala da dama. Muitas vezes vai apoiar também a vinda rápida do bispo para B7, né? Bastante bacana a ideia de dama C7. Roque, E4, já ameaçando aí um E5 chato, teria que fazer um cavalo E8 para impedir isso, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4. Agora nós entramos aí numa linha muito parecida, ou até idêntica mesmo, a uma siciliana Maroczy. Maroczy, sempre com a ideia do peão C4, não é isso? Se o peão tivesse em C2, seria simplesmente uma siciliana com bispo G2, né? Com G3 e bispo G2. Com bispo C4 é a chamada Maroczy, estrutura Maroczy. Dama C7 atacando o peãozinho, B3.
se eu faço aqui o ridículo D5 com a ideia de se peão toma, cai o cavalo, esse lance é péssimo. Leva E, toma D5, se E toma D5, cavalo toma D5, vantagem decisiva para as brancas. Então, após B3, cavalo, a teoria fala e a máquina sugere cavalo C6. Mas o que eu fiz, cavalo BD7, perfeitamente correto. Eu evito aqui de fazer cavalo C6 para não começar a trocar peça demais, simplificar demais a posição. Então, cavalo BD7, bispo E3, torre B8. A máquina sugere até outros lances, mas esse aqui está igualado na qualidade de lances. Torre B8 com a ideia de fazer um B6 ou um B5. B6, para quê? Para colocar o bispo em B7. E torre B8, porque depois de B6 ele não tem E5. E5, o bispo estaria atacando lá minha torre de A8, não é isso? Então torre B8 com a ideia de um B6. Torre C1, B6, F4. Ele está bem voraz aí no ataque dele na ala do rei, né? Já está ameaçando em F4, já está querendo chegar com G4, G5, etc. Um ataquezinho aí, meio receita de bolo. Bispo B7, G4, que ele fez, lance duvidoso. A máquina sugere, diz que é melhor, F5. F5, depois E5, né? E aí com igualdade na posição. Ele fez aqui o G4, que está meio precipitado esse lance. G4, desguarnecendo o rei, enfim. Já levou lá cavalo C5. A ameaça dele, se ele pudesse fazer outro lance, agora seria fazer G5. Né? O plano dele é esse, G5, cavalo E8, F5, e aí as brancas têm uma excelente vantagem. Tá? Porém, após então G4, eu fiz cavalo C5, né? Atacando o peão de E4. Subindo aqui a análise um pouquinho. Cavalo C5. Ele fez cavalo D5. Esse lance não tem nenhuma justificativa para ele, um lance ruim. O correto para ele seria fazer E5. E5, D toma E5, peão toma E5, né? Cavalo E4, cavalo toma E4, cavalo toma E4, e aqui as negras já têm aí uma leve vantagem, ok? Voltando para a partida, ele fez o errado, cavalo D5, E toma D5, C toma D5, a ideia aí de fazer B4, né? Colocando ele no tabuleiro. B4, atacando esse cavalo que não pode sair, porque a dama está na casa C7. Eu fiz, após C toma D5, eu fiz dama D7. Os dois cavalos estão atacando o ponto E4, dama e cavalo estão atacando G4. Ele fez cavalo F5. Eu errei, eu fiz cavalo de F, toma E4, achando que tanto faz um cavalo ou outro, mas aí eu já levei B4, né? B4, o cavalo está atacado, se esse cavalo sai, cai o cavalo de E4, que está atacado lá pelo bispo, né? Se fizer um cavalo, não tem nem casa para levar esse cavalo, nossa senhora. Onde que eu levo esse cavalo? Não tem nem casa para levar esse cavalo, então péssimo aí, o correto seria cavalo de C, toma E4, e a vantagem aqui já é decisiva para as negras. Olha lá, 1, 2, 3, 3 peças ligeiras, 2 bispos, 2 cavalos, ele só tem uma peça. Se ele fizer aqui um G5, já teria dama toma F5, se peão toma F6, teria cavalo toma e etc. A vantagem é decisiva para as negras. Seguindo então, após o errado, cavalo de F E4, levei lá B4, que eu não tinha visto, o cavalo voltou para F6, B toma C5, B toma C5. O melhor para ele, D6, seguido lá de bispo D8, as negras têm vantagem. Ele fez, após D toma C5, bispo F2, seguiu lá bispo D8. Né? Olha que erro fantástico em que as negras poderiam cair. Se tomasse lá o peão, por exemplo, agora bispo toma D5, eu não poderia fazer bispo toma D5, porque já leva o espetacular dama toma D5, e se dama toma D5, o cavalo toma E7, dá cheque ao rei e ataca a dama, não é isso? Então, por isso, nessa posição após bispo F2, eu fiz bispo D8, seguiu lá torre E1, bispo toma D5, bispo toma D5, cavalo toma D5, dama F3, tirei a dama da coluna aqui, onde vai entrar uma torre em D1, cravando esse cavalo, é sempre incômodo isso, dama G3, bispo C7, já olhando lá a casa F4, bispo E3 defendendo, cavalo toma E3, torre toma E3, torre de B em E8, já propondo aí troca para simplificar a posição, torre de C em E1, torre toma, B5, com a ideia de fazer bispo B6, cravando a torre, porque o rei está na diagonal, que contém aí o bispo e aí a torre. A dama H4. Aqui eu errei, cometi um erro péssimo, C4, seguindo lá com o meu plano, né, de modo cego, com a ideia de fazer bispo B6, mas de modo cego. Ele já tinha um lance espetacular aqui nessa posição.
ele tinha cavalo E7, rei H8, e agora eu vou dar 5 segundos, se você quiser dar uma pausa no vídeo, as brancas têm mate em 2 lanças aqui. 2 lanças as brancas jogam e dão mate. Pausa de 5 segundos. Ok, as brancas têm o espetacular. Dama toma H7, rei toma H7, torre H3, checkmate. Espetacular, fantástico. Elas não viram isso, meu erro foi fazer aqui C4, que já permitiu esse golpe. Permitiu cavalo E7, rei H8, dama toma, rei toma, dama, torre mate. Ao invés de fazer C4, eu tinha que ter feito aqui, por exemplo, tem outros, bispo H4. Porque se agora cavalo E7 com a mesma ideia, rei H8, dama H7, agora é totalmente errado, porque rei toma H7, se torre H3, bispo H6, vantagem mais que decisiva aí para as negras. Ok, voltando então para a partida, após C4, ele fez dama G5, ameaçando mate em G7, G6 para defender o mate, e aí levei o perpétuo, cavalo E7, rei G7, cavalo F5, rei G8, cavalo H6, rei G7, cavalo F5, rei G8, cavalo H6. Evidentemente, após, por exemplo, aqui G6, cavalo E7. Se eu fizer a besteira de levar o rei para H8, para sair dos cheques aí de cavalo, já leva o imediato mate, ok? E o meu erro foi ter feito aí o apressado C4. Tinha que ter pensado mais, ter feito um excelente, dentre outros, bispo F4 com vantagem mais que decisiva. Pessoal, valeu, obrigado.